Amém. Na paz, irmãos, podem se sentar. Para quem não sabe, meu nome é Nuno Ribeiro. E tive 20 anos aqui no Japão, então é bom estar de volta. Agora estou ali no Île-de-France, que é Paris e arredores. Então estou a 20 km a sul da Torre Eiffel. Já tive o privilégio de ir a pé até a Torre Eiffel, 4 horas e 5 minutos. E não volto a fazer, porque eu saí de casa às 4 da manhã, pus no Google Maps e pus na parte do homenzinho para ir a pé. Eu não imaginei que ele ia me levar no meio da floresta. Eu tive que escolher entre usar o GPS e saber onde eu estava. Obrigado, irmão. É perigoso isto. É melhor tirar. Eu vou derrubar, irmãos. Não é fé, é só saber, né? Ok. Assim eu só chuto. Então levou-me para dentro da floresta. Eu comecei a imaginar e pensar. Nunca tinha pensado nisso. Se tem crocodilos na França, tigres, leões. Se eles iam achar o meu corpo se eu morresse ali. E foram 5 km dentro da floresta, no meio do escuro. Então eu não sabia se eu ligava a luz ou se eu ficava com o GPS. Não tinha bateria para carregar. Não volto a fazer. Mas foi legal. Quando eu cheguei lá, finalmente, ufa, foi muito bom. Mas é bom estar aqui de volta com vocês. Amo muito a pastora Kira, a pastora Keila. E esta família que eu vi crescer. E a igreja Toyohashi. Lembro quando estavam no outro salão. E tudo o que Deus tem feito neste lugar. E é um prazer estar aqui com vocês. E espero poder ser um instrumento nas mãos de Deus para vos abençoar. Amém? Eu creio realmente que Deus é um Deus que quer fortalecer o nosso coração. Em Provérbios 4:23 diz que sobre tudo, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte ou as fontes da vida. A base da nossa vida está no nosso coração. Alguém que tem um coração protegido, guardado em Deus, pode enfrentar as maiores batalhas. A Bíblia diz que aquele que tem o domínio próprio, que se controla e controla o que entra e o que sai do seu coração, ele é mais forte do que um soldado que conquista uma cidade fortificada. Mas aquele que tem um coração que está aberto e vulnerável, ele é semelhante a uma cidade sem muralhas. O inimigo entra e sai e faz tudo o que quiser para destruir aquela vida. Vocês lembram da história de Paulo e Silas? Eles estavam na prisão. Eles estavam numa circunstância muito difícil. Mas por que é que eles conseguiram louvar a Deus? Por que é que eles permaneceram em fé? Por que é que eles não precisavam de um milagre para se alegrarem? Porque o coração deles estava protegido em Deus. Amém? Eles estavam em Deus. Há muitas vezes nossa alegria depende muito das circunstâncias. Nós dizemos, Deus, abre essa prisão. Deus, eu estou sofrendo. Deus, eu preciso de um milagre. E quando o milagre acontece, nós pulamos, nós já corremos, até esquecemos de orar agradecendo, já passamos pela porta, os portões se abriram, estou em liberdade. Mas sabe, quando nós temos verdadeiramente a paz de Deus, nosso coração está cheio da presença de Deus, nós vamos ser como Paulo e Silas, que mesmo a porta da prisão se abrindo, nós não saímos correndo, porque nós nunca tivemos presos. Paulo e Silas não estavam presos. As portas estando fechadas ou abertas, eles já eram livres, porque a nossa liberdade, ela vem do Senhor, ela não vem das nossas circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, há pessoas que são tão livres e se aprisionam na sua liberdade. Têm liberdade de se relacionar com quem querem. Riem daqueles que vêm à igreja e que acham que são aprisionados porque têm que fazer corte em vez de namorar. Têm que esperar o marido ou a esposa, têm que se manter virgem. São aprisionados. Eu não, eu saio com quem quero. Uma hora estou com um ou com uma e depois com outra. E acham que são livres, mas depois os anos vão se passando. E encontram que a sua liberdade lhes trouxe uma prisão. Na verdade, um coração que está aberto para o inimigo trabalhar, ele se sente depois aprisionado. Sansão, um dia, ele, sendo um homem poderoso, um homem que tinha recebido unção e autoridade de Deus, ele tinha um compromisso com Deus. E Deus o usou de forma poderosa para demonstrar o seu poder ali naquela nação de Israel. Mas houve um momento que ele começou a desejar as coisas que os outros faziam.
Sabe aquela inveja dos perversos, a inveja do ímpio, porque os que não são crentes parece que prosperam mais, parece que podem fazer o que quiserem, e nós estamos aqui, temos vindo todo domingo à igreja, tem que carregar a Bíblia, tem que orar, tem que fazer jejum, e às vezes dá aquela saudade, lá é que eu era livre. E Sansão, então, ele olhava e ele não podia tocar em coisas mortas, não podia beber álcool, ele não podia se prostituir, e dentro do coração dele havia desejos que não estavam se cumprindo, desejos que ele não deveria ter. Ele deveria se alegrar porque Deus lhe dava força acima de todos os outros. Ele devia se alegrar que o coração dele estava em Deus, mas não, ele desejava estas coisas. E houve um dia que ele tinha matado um leão, e quando ele voltou novamente por aquele caminho, ele encontrou o cadáver daquele leão, e dentro do cadáver do leão tinha uma colmeia de... não, era um favo de mel. Tinha um favo de mel e ele sabia que ele não podia tocar em coisa morta, mas ele foi lá. A Bíblia não conta, a Bíblia não diz como foi, mas talvez será que um homem forte como aqueles, sabendo o que Deus lhe tinha entregue e aquilo que ele podia e não podia fazer, talvez aquela primeira vez, o primeiro erro, o primeiro pecado de um santo, talvez ele tremeu. Talvez aquele homem forte tremia na base. Será que eu pego? Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Será que vai cair um raio do céu? E ele foi lá, tocou naquele favo, pegou e estava doce. Uau! Ele até entregou para o pai e para a mãe, não falou de onde é que ele tinha pegado. E sabe o que aconteceu? Quando ele precisou de força para batalhar contra o inimigo, a força estava lá. O poder que Deus lhe tinha dado continuava com ele. E ele viu, uau! Eu posso pecar e mesmo assim eu não perco a unção do Senhor. Aí ele foi lá e fez de novo. Ele casou-se com uma filisteia e ele não deveria ter casado. Ela o traiu. Ela fez algo e traiu a confiança dele. Ele ficou irado. Ele destruiu o inimigo. Mas novamente a força dele estava lá. Ele foi lá, se envolveu com uma prostituta. E depois saiu correndo, destruiu os inimigos. A força continuava. Ele vivia tocando no fogo. Mas a força não ia embora. Deus estava ainda com ele. Deus ainda tinha compromisso com ele. Ele achava, eu posso fazer qualquer coisa. Eu não vou perder esta bênção. Aí ele se envolveu mais profundamente com uma mulher chamada Dalila. E ali a coisa ficou mais séria. Havia envolvimento emocional. O coração dele estava entregue a esta mulher. Ela começou-lhe a fazer perguntas. Onde estava a força dele? E ele começou a brincar com ela. E durante 2 vezes eles tentaram pegá-lo, mas ele destruía o inimigo. Ele estava errando. Ele sabia o que ela estava fazendo, ela estava tentando entrar no coração dele. Mas ele achava, nunca vou perder o que Deus me entregou, aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Mas na 3ª vez, o texto diz que o coração dele se descobriu, se abriu. Fala 3 vezes, Dalila falou para os filisteus, olha, Sansão descobriu, tirou a coberta, tirou a proteção do coração e ele revelou o segredo da sua força. E quando isso aconteceu, o inimigo tomou conta e quando ele achava que ainda tinha força, ele descobriu que tinha sido cortado o seu cabelo, foi tirada a sua força, foi tirada a sua visão e ele começou a entrar na rotina, andando voltas e voltas, fazendo algo que Deus não o chamou para fazer. Irmãos, nós temos que entender que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir tudo o que Deus quer fazer na sua vida. Não fique assustado com as suas circunstâncias. Não fique assustado com as dificuldades, com as lutas que o inimigo traz. Aquilo que o inimigo pode fazer contra você. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é o que ele pode fazer dentro de nós. Porque quando o inimigo entra no nosso coração, aí é onde nós temos um problema. Quando você abre o teu coração para ele e você deixa ele descobrir a fonte da tua vida, da tua bênção, é ali que ele consegue destruir. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes isso não acontece. Há pessoas que pensam que são atos de magia, um abracadabra gospel. Quem sabe o que é abracadabra? No Brasil fala abracadabra. Que, para quem não sabe, eu sou português. Eu sei que não dá para notar, ok? Mas eu sou português, tento falar assim, um português brasileiro. Agora está mais difícil. Tem alguns brasileiros na igreja, uma maioria portugueses, tem uns 35, 40% são franceses, como Yanis, é membro lá da igreja, está aqui até novembro, se Deus quiser. Quando quiserem comer chocolates ou pão, chocolate ou croissant, é só falar com ele, ele sabe fazer. Amém?
Ele está trabalhando numa patisserie lá em Nagoya. Visitem, perto do Jardim Zoológico, quando forem, é do lado, tá? Então, quando... Agora eu me perdi, ok? Onde é que eu estava? Ok. Sim. Quando muitas vezes, nós invertemos estas coisas. Nós, muitas vezes, passamos a nossa vida resistindo. Em vez de sujeitarmos a Deus, nós nos sujeitamos ao inimigo. Achamos que podemos passar a semana inteira pegando os favos de mel do mundo, assistindo programas que não edificam. De repente, este seriado, mostra umas cenas assim que não é tão legal, mas eu já não estou mais passando para a frente porque, eu não perdi a minha unção. Eu vejo aquelas cenas lá, mas Deus está comigo. Quando eu oro, eu repreendo o inimigo e eu falo a minha abracadabra gospel, eu digo que está amarrada em nome de Jesus. Eu resisto ao diabo e ele vai fugir. Há alguns que dizem assim, o sangue de Jesus está em poder, ou vai de mim Satanás, ou então mostra uma cruz. Acha que existe abracadabra gospel. Se você usar aqueles chavões, o sangue de Jesus tem poder, o inimigo fica assustado e vai correndo. O diabo não tem medo de frases, nem de chavões, ele não tem. Não existe essas coisas que faz o diabo fugir à cruz. O diabo não tem medo de uma cruz. Ele tem medo de um crente que está sujeito a Deus. Ele tem medo e ele treme e ele é resistido por um crente que tem o seu coração blindado contra ele, mas aberto para Deus. E o que o diabo quer fazer é o quê? É que durante a semana, durante a nossa vida, durante as circunstâncias que nós passamos, nós abrimos o coração para Ele, e quando nós abrimos o coração para Ele, nós chegamos à presença de Deus e o nosso coração se fecha. A pregação já não fala conosco, o louvor para de falar conosco, porque nós estamos sujeitando-nos ao inimigo e começamos então automaticamente a resistir a Deus. Não tem como ter as duas coisas, não tem como sujeitar a dois senhores. Ou servimos a um, ou servimos a outro. E o desejo de Deus é que nós possamos nos sujeitar ao Senhor. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você permite entrar ali. Porque o diabo, ele quer destruir a sua vida. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 9 e 10. No versículo 9 ele diz assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai encontrar pastagens. Ou seja, vai prosperar, vai encontrar o que necessita para viver. No final do versículo 10, diz assim, eu venho para vos dar vida e vida em abundância. Essas são as promessas de Deus. Isso é o que Deus tem para nós. Mas lá no meio está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que saber que o inimigo, ele quer arrancar a nossa bênção. Então nós temos que guardar no nosso coração. Muitos de nós, alguns, não sei, eu desde quando eu tinha 2 anos de idade que eu me lembro de estar na igreja. Eu cresci num ambiente cristão, num lar cristão. Eu já tinha pastores na família. Meu pai nunca foi obreiro, nunca foi diácono. Ele era um porteiro na igreja, abria a porta até hoje. Ele tem 85 anos e lá em Portugal ele recebe as pessoas e com um sorriso, dá um abraço. E aquela foi a função dele e foi o testemunho dele que me fez, o dele e da minha mãe como mulher de oração. Eu passava pelo quarto, o meu café, o meu pão estava preparado, mas eu ouvia a voz dela intercedendo e orando, ela de joelhos, levando nosso nome diante do Senhor. E esse testemunho deles me fez desejar servir a Deus. E com 20 anos de idade, eu tinha estudado, me preparado para ser arquiteto. Deus me chamou para a obra e disse para abandonar tudo. E eu decidi fazer isso e depois vim aqui para o Japão para passar apenas 3 meses, casar com a Cibele e voltar para Portugal. E o pastor Machado, que não é nem muito, assim, ele não é muito persuasivo, né? Mas ele disse, por que você não fica aqui mais um pouquinho? Eu fiquei 20 anos, né? Eu sou como Jacó, só que no meu caso só tenho uma esposa, tá? Não tem mais, não tem Leia, não tem escravas, não tem nada. Mas tenho 3 filhas, né? Então 4 mulheres na minha vida já chega. E são uma bênção e, aliás, cumprimentos da Cibele para vocês, amém? Da Cibele e das crianças. Mas eu fiquei aqui 20 anos e foi uma bênção na minha vida. Mas a verdade é que nós que vivemos há muito tempo na casa do Senhor, que estamos há muito tempo servindo a Deus, já passou por um encontro. O primeiro encontro é magnífico.
primeiro encontro com Deus, o primeiro momento que entregamos a vida a Jesus. Uau, que bênção, a igreja é uma bênção. Uau, é tudo maravilhoso, é tudo tão bom. Ai, os irmãos são uma bênção, nós não vemos defeito. A pessoa até vem falar mal do pastor, aquilo entra para um ouvido e sai pelo outro, porque o pastor é uma bênção. Aquele irmão não, é uma bênção. O mesmo dia que você entra na igreja, tem um irmão chateado, batendo a porta, não volto mais nesta igreja. Para você, a igreja é perfeita. Porque nós estamos com os olhos postos no Senhor. Mas o diabo, com o tempo, ele vai tentando minar o nosso coração. Ele quer arrancar a nossa alegria. Ele quer que você olhe para as circunstâncias e que você descubra o teu coração. Ele está falando como Dalila. Quantas Dalilas há que estão ali fora, que estão dizendo assim, vem aqui, põe a cabeça no meu colo, eu vou passar a mão na tua cabeça. Eu vou falar o que te agrada. Eu vou te dar os prazeres, porque às vezes o melhor que Deus tem para nós não parece muito bom. Você já pensou nisso? Você já imaginou José? Quantas vezes ele deve ter ouvido Dalila chamar por ele? Vem aqui, José, dorme comigo. Vem aqui, José, tem um caminho mais confortável. Não fica aí na escravatura, não fica aí na prisão, não fica aí na cisterna. Não fica seguindo o propósito de Deus. É incrível, porque às vezes o melhor que Deus tem para nós é uma prisão. Irmãos, eu sei que não é a mensagem mais popular que existe no mundo, mas às vezes o melhor que Deus tem para nós é um vale de sombra e de morte. O melhor de Deus para nós, no momento, nem sempre parece bom. Outro dia, eu projetei algumas coisas no nosso projetor na igreja. Eu pus uma fotografia de uma praia, sabe aquelas praias com coqueiro, areia branquinha, aquela água transparente. Eu falei, quem gostaria de ir para aqui? Todo mundo levantou a mão. Ah, pastor, eu quero ir lá e tal, férias. Seria maravilhoso. Eu disse, irmãos, imagina que aquilo que parece maravilhoso, o sonho da tua vida, se mudar a perspectiva, talvez você não queira mais. Se você se afastar um pouco, se você tiver uma nova visão mais ampla, aquilo que parece bom hoje pode não ser bom amanhã. E aquilo que parece ruim hoje pode ser maravilhoso amanhã. Então eu disse para o irmão do projetor, eu falei, afasta essa imagem. E ele então tirou aquela cena de uma praia lindíssima, afastou, e ali você descobre que é uma ilhazinha pequena, não tem combine, não tem hotel, não tem nada de interessante, não tem barco passando, não tem avião, não tem nada, você vai morrer naquela ilha. Eu quero ver quem quer ir para lá. Ninguém mais quer. Aí mostrei uma fotografia de um cara surfando, água transparente, uma onda linda. Óbvio que eu não sei surfar, mas gostaria. Acho bonito. Entende? E todo mundo, uau, eu gostaria de surfar, aquela onda e tal. Aí muda a perspectiva e mostra que tem um tubarão ali na onda com ele. Eu não quero estar lá mais. Não quero. Mudou. E às vezes com Deus, nós estamos num vale de sombra e de morte. Mas ele diz, não temas porque eu estou contigo. Eu estou tirando do lugar onde você estava comendo. Às vezes estamos reclamando, Deus, estava ali, eu estava na boa, Senhor. Eu estava comendo, eu estava pastando, a grama estava boa. Mas o Senhor sabe que aquela grama não ia durar muito tempo. Ou então que tem algo melhor, ele já esteve do outro lado do vale. Ele sabe que tem um campo melhor, tem águas mais tranquilas. Mas para chegar lá tem que passar por este lugar bem escuro. Você não vai mais ver, você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas ele diz, apenas confia, eu estou contigo e eu já vi o final do filme. Eu já estive do outro lado. Deus sabe tudo da nossa vida, isso não é bom? Eu sei que tem situações que não é legal estar com alguém que já viu o final do filme. Né? Já aconteceu com você, né? Aquela pessoa que já viu o filme e você está querendo ver e ela fica contando a história para você. Aquela pessoa chata, tá? Talvez a pessoa está perto de você, dá um cutucão, não sei, espero que não. Mas estamos ali querendo ver e ele diz, olha, agora eu gosto deste filme, esta cena. Olha, ele vai, fica calado, eu estou querendo ver o filme. Não, mas agora, fica quieto, eu quero ver. Tá bom, ele morre no final. É chato quando a pessoa faz isso. Né? Mas com Deus é diferente, nós nos alegramos que Deus já viu o final da nossa história. E Ele diz, confia em mim, apenas guarda o teu coração. E o diabo ele vem para nos mentir. E eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias lá no livro da 1 de Reis. Por mais incrível que pareça, essa era apenas uma introdução. Mas eu vou tentar não me estender muito. Amém. Vou tentar falar em 20 minutos agora. 1 Reis 19, versículo 3. Nós vamos falar sobre Elias. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui em Tua presença. Pai, ajuda-me
como instrumento em tuas mãos, a não ser eu, mas a ser o Senhor a falar. Pai, tu sabes o que queres falar com cada um aqui. Cada um está num ponto diferente, a sua caminhada de fé. Alguns estão começando, alguns estão pensando em desistir, outros estão no meio do processo. Outros questionam, outros estão animados e alegres e precisam de ouvir isto para se preparar para momentos em que o diabo vai tentar vir e abalar a sua fé, a sua estrutura, para que os seus corações estejam protegidos, Senhor. Pai, eu oro para que possas nos ajudar a levar cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, todo aquele pensamento que é sofisma, que é fortaleza, tudo aquilo que tem se levantado contra o conhecimento de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a estar submissos a Ti. Senhor, a não passarmos a semana aceitando o que o inimigo nos apresenta, nos sujeitando às coisas deste mundo, andando nas rotinas e na cegueira deste mundo, perdendo as nossas forças, deitando nos colos de Dalilas, nos confortos de Dalilas, que passam a mão na nossa cabeça, que nos falam aquilo que nos agrada, que nos mostra aquilo que nos dá prazer. E depois, na hora que precisamos da força, nós descobrimos que o inimigo arrancou a nossa força. Não temos mais prazer de estar em Tua presença. Nós estamos escondidos, estamos incapacitados, sem vontade. A nossa visão espiritual se perdeu. Vamos à igreja, não vemos mais nada de interessante. Aquilo não faz mais sentido. Deus, livra-nos disso, Senhor. Pai, renova neste dia a nossa força. Dá-nos ânimo para fazer o que nos chamaste para fazer em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Reis 19:3 diz assim: o vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui Elias, ele tinha acabado de vencer contra os profetas Baal. Ele tinha destruído 400 profetas Baal. Deus tinha mandado vir fogo do céu, não apenas sobre um altar, que já seria por si um milagre, mas aquele altar estava encharcado de água. E a última coisa que você põe num sacrifício ou numa lenha, quando você quer incendiar, especialmente quando você não está usando fósforo, nem gasolina, nem nada, você normalmente não vai querer pôr água. Mas com Deus é diferente, porque a água na Bíblia representa a própria Bíblia. É aquela água que estava dentro da bacia de cobre na frente do tabernáculo, do templo. Era ali que o sacerdote tinha que lavar as mãos. Representa a palavra de Deus. É algo puro que nos limpa, que nos restaura, que nos sustenta. Então, a palavra, quando é julgada sobre nós e nós somos o sacrifício, o fogo de Deus pode descer sobre a nossa vida. Se quer fogo na tua vida, não é só subir no monte, é conhecer a palavra de Deus. Quando você se encharca, quando você está exposto à pregação da palavra, quando você ouve o estudo da palavra e você se alegra e permite que ela entre no teu coração, como espada de dois gumes que discerne pensamentos, intenções e vontades, você está abrindo a porta para que o fogo de Deus purificador possa encher a tua vida, amém? Aqui nós vemos então que Elias estava vindo um momento auge do seu ministério. Foi provavelmente o maior milagre que ele fez, foi este com os profetas Baal, 1 contra 400. Mas Acabe, que era o rei, a sua esposa Jezabel, em especial ela ameaçou. Eu sei que às vezes mulheres são muito ameaçadoras e os homens sentem vontade de fugir diante de algumas ameaças. E naquele momento ele temeu. Mesmo sendo este homem poderoso, tão forte, ele teve um momento de fraqueza. E é interessante que nós, como pessoas de Deus, temos muitas qualidades, muitas bênçãos, somos muito usados por Deus, mas às vezes nós permitimos fraquezas entrar no nosso coração, medos entrar, e pessoas tão grandes, pessoas que têm tanta capacidade, às vezes se deixam cair por coisas tão pequenas, simplesmente porque há fragilidade no nosso coração. No caso de Elias, ele teve um medo. Ele deixou que o inimigo entrasse ali e pusesse algumas coisas no coração. E sabe uma coisa que o Espírito Santo me mostrou? Que ele é diferente de Jonas. Porque Deus mandou Jonas fazer algo e Jonas não quis fazer, ele foi na direção contrária. Ele entrou num barco e ele foi para Tarso. Ele foi na direção contrária do que Deus falou. E Deus teve que então dar um pequeno, um ligeiro, um leve incentivo, né, de um peixe. E depois de 3 dias, né, ele decidiu se arrepender, como se ele tivesse muitas opções, tipo assim, vou ver a internet ou vou morrer aqui. Bem, vou me arrepender ou vou morrer, deixa ver qual é que é melhor. Tipo aquela oração do Cláudio Duarte, né, que diz, né, a oração do divórcio, né? O irmão queria divorciar, né? Vocês conhecem a história.
né? Deus, eu estava lá quando ele disse sim para ela, eu vou estar contigo até morrer e tal. Então Deus, ele está dizendo que não quer mais estar casado, então Senhor, vai, mata ele agora, mata, dá um AVC nele e tal. E de repente ele olhou para a esposa que ele queria separar e a morte, de repente, eu quero a esposa. Né? Então, quando você tem tipo arrependimento ou morte, né? E viu-se que realmente aquele arrependimento foi só porque ele não tinha opções. Porque é fácil nós fazermos as coisas quando nós não temos opção, não é verdade? Agora, o crente mesmo é aquele que faz quando tem opção de fazer o errado. Hebreus capítulo 10 diz que os nossos irmãos que estavam naquela época, a Bíblia diz que eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. O espólio significa irem lá e roubar o sofá, TV plasma, TV LED, agora não é mais plasma, eu sei que eu estou no passado, irmãos, eu estou a morar na França, tá? Ok, você já tem LED, 150 polegadas, né? Tem que remover uma parede para entrar a televisão, mas nós lá na França ainda usamos 55 polegadas, ok? E então eles aceitaram com um sorriso na cara o espólio dos seus bens, sabe por quê? Porque eles tinham irmãos da igreja que estavam presos. E eles aceitaram se identificar com aqueles irmãos. Quando você assim, tem lá um irmão da tua igreja aqui, Toyohashi, lá no Saiban, tem um cara preso. E você dizer assim, é meu irmão em Cristo. Não tem vergonha de dizer que ele é meu irmão e ele está preso porque ele pregou o evangelho, eu também prego, não me importo. E por causa dessa identificação, eles viram, então você é igual a ele, então vamos poder roubar, você não é nada para a gente. A Bíblia diz que eles aceitaram, a palavra aceitar é uma escolha. Você pode não aceitar. Eles podiam ter dito assim, não os conheço, como Pedro fez com Jesus. Mas a Bíblia diz que eles aceitaram ser identificados e ser tirados seus bens por causa de um galardão que eles olhavam, que era eterno. Eles sabiam que, pode levar a minha TV, pode levar meu sofá, o meu keitai, mas há um prêmio que não pode ser roubado, que não pode ser corrompido. Eles estavam com os olhos no galardão. A Bíblia diz que aquele que busca a Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não é errado esperar algo de Deus. É importante nós esperarmos que Deus vai nos dar um galardão. Mas não é galardões desta vida, são galardões eternos. Hebreus 10. Hebreus capítulo 11 fala que Moisés, ele não apenas aceitou, mas a palavra que usa ali, diz ali que ele preferiu. Ele preferiu se identificar com seus irmãos hebreus do que viver as riquezas do Egito. Lembra-se, ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha toda a riqueza do Egito. Ele podia ter dito, não conheço esse pessoal. Eu matei este egípcio, mas foi sem querer e tal. Não, a Bíblia diz que ele preferiu, foi uma escolha. Quando você prefere algo é porque você tinha outras opções. Ele podia ter não preferido, ele podia ter preferido as riquezas, mas a Bíblia diz que ele preferiu, ele fez uma escolha deliberada. Ele preferiu se identificar com o povo de Israel e por causa disso ele teve que ir para o deserto, por causa disso ele sofreu, por causa disso ele viveu no desconforto. Uma coisa é nós servirmos a Deus quando nós não temos escolha. O médico disse, olha, não tem cura para a tua enfermidade. Aí vai correndo para a igreja, agora eu creio, vou jejuar. Nunca jejuou na vida. Começa a dar o dízimo, começa a ofertar, Deus me cura. E quando cura, já esquece Deus. É fácil buscar a Deus quando estamos na barriga do peixe. Quando tem a morte, o arrependimento. E Jonas mostrou que não estava verdadeiramente arrependido, porque lá ele foi para Nínive e a pregação dele não foi muito boa. Imagina, ok? Por favor, agora estou a fazer uma cena, tá? Eu não estou pregando agora, tá? Agora é um cenário, tá? Não vão falando, pastor Nuno falou desse jeito para a gente, né? Nunca tive um culto tão horrível na minha vida. Bem, você pode depois falar da minha pregação, ok? Mas não desta parte, ok? Espero que isto não te choque. Mas imagina que eu sou Jonas e eu venho aqui na igreja de Toyohashi e digo assim, olha, eu na verdade não queria vir a Toyohashi, não gosto destas cidades. Eu acho que está aqui na extremidade de Aichiken, deveria fazer parte de Shizuoka, eu não acho que deveria fazer parte de Aichiken. Nagoya, que é Aichiken, e eu não gosto do pessoal de Toyohashi, e eu não queria, e Deus disse que ia destruir vocês, ia matar todos, e por mim ele já demorou, né? Mas ele mandou eu vir aqui pregar para que, né, se alguém se quiser converter, então se alguém quiser vir na frente, venha, aceite Jesus. Eu prefiro que não aceite, eu prefiro que passasse a eternidade sem Deus, mas olha, se alguém quiser, venha aqui na frente, amém, vou orar por vocês. E estou orando para que você não venha. Imagina, quem queria vir a um culto desses, né?
As pessoas iam vir correndo, eu quero aceitar Jesus, que pregação linda. Não, pelo contrário, as pessoas iam ficar com raiva, nunca que eu vou na frente. Se um pregador prega assim, bem, eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui no Japão, como português, ninguém entendia. A igreja, em vez de crescer, diminuía, porque ninguém entendia nada que eu falava. Okay? E os poucos que ficaram, só ficaram porque achavam que eu era tão pentecostal, tão pentecostal, que eu pregava em línguas. Okay? E eu lembro que o primeiro apelo que eu fiz, ninguém veio à frente, porque eu falei assim, quem quiser, vem à frente sem vergonha. Né? Aí depois falaram para mim que você não pode chamar brasileiro de sem vergonha, mas para português vir sem vergonha é vir sem ter vergonha de vir na frente. Então, ok, fui aprendendo algumas coisas, né? E o pastor Machado falou para eu dar a palavra, eu vim na frente e dei uma saudação e fui me sentar e ele teve que vir pregar. Depois ele falou, por que você não pregou? Eu falei, você disse para dar uma palavra? Ele falou, não, eu disse a palavra significa pregar. Você deu uma saudação. Eu falei, mas eu achava que era... Então, as coisas brasileiras e portugueses são diferentes. Mas Jonas, ele pregou de uma forma totalmente errada. Mas glória a Deus pelos ninivitas que nos dão um exemplo muito grande, que eles olharam mais para o mensageiro, para a mensagem do que para o mensageiro. Tem irmão que não aceita a repreensão só porque está vindo de tal irmão. Quem é este irmão para vir falar de mim? A vida dele está toda torta. Olha o jeito que você está. Igual uma pessoa que está morando na rua chegar em você e você está de Louis Vuitton, está de tênis da Nike, tudo vestido super bem. E ele chega para você todo sujo e diz assim, então, como é sai, né? A sua calça está rasgada atrás. E você fala, quem é você para falar de mim? Olha a sua roupa aí. Isto é Louis Vuitton, meu. E nem verifica se é verdade. Eu quando saí de casa estava tudo bem. O que custa verificar? É melhor olhar para a mensagem do que para o mensageiro. Eles não olharam para Jonas. Eles disseram assim, olha, quem sabe é verdade. E vamos nos arrepender. Eles nem sabiam se Deus iria ser misericordioso com eles, mas eles se arrependeram. E Deus teve que puxar a orelha de Jonas. Sabe, Moisés, ele tinha opção. E ele preferiu se identificar, ele blindou o coração dele. O povo de hebreu ali, eles preferiram se identificar, eles aceitaram o espólio dos seus bens. Jesus, no capítulo 12 de Hebreus, diz lá que pela alegria que lhe estava proposta, ele olhou para a cruz e foi em frente, ele desprezou toda a ignomínia, todas as coisas, as cuspidas, as batidas, por causa de um galardão que ele olhava, que era ver você e eu aqui servindo e adorando ao Senhor, amém? Mas o diabo, ele vem e ele quer muitas vezes deturpar o nosso coração. E Elias, ele tinha vindo um momento muito bom e ele ficou ali assustado com aquela ameaça de Jezabel. E ele é diferente de Jonas, porque Jonas ele foi, no sentido contrário, ele só se arrependeu, como eu disse, porque ele não tinha opção. E Deus teve que tratar mais com ele. Mas Elias era diferente, Elias não estava a fugir de Deus. Elias se escondeu, mas olha onde é que ele se escondeu. Ele escondeu-se em Horeb, a montanha de Deus. Horeb não era qualquer lugar, era um lugar santo. Ele não estava indo na direção contrária, ele estava indo para o lugar santo. Ele se escondeu numa caverna, ele estava escondido, mas na montanha de Deus. E esse é o problema, é quando nós estamos escondidos dentro da casa de Deus. Quando nós espiritualizamos o nosso esconderijo. Quando nós espiritualizamos as nossas falhas, os nossos erros. Jonas sabia que ele estava errado. Ele sabia que precisava se arrepender. E quando chegou a oportunidade, ele disse, olha, me joga no mar, porque eu estou errado. O erro está comigo. Ele sabia que ele estava fora da vontade de Deus. Elias não sabia. E muitas vezes, quando nós nos escondemos dentro da igreja, continuamos adorando, continuamos dando o dízimo, continuamos vindo à casa do Senhor, continuamos sorrindo e abraçando e amando os irmãos, mas às vezes estamos escondidos em algumas áreas, porque o inimigo nos feriu. E nós estamos escondidos e nem nos sentimos culpados. Não nos sentimos condenados. Não sentimos que precisamos nos arrepender. Deus foi lá naquela montanha e chamou Elias para fora e disse assim, vem aqui, por que é que você está aí? Por que é que você está escondido? E ele 2 vezes respondeu a mesma coisa para Deus. Ele disse, olha, eu só estou aqui porque quiseram me matar. E eu estou aqui porque eu fui o único que não se dobrou diante de Baal. Ele teve 2 sentimentos que normalmente não andam junto. Ou você é uma pessoa orgulhosa, que acha que é autossuficiente, você não é vítima, você é o tal. Ou então você é uma vítima, você não tem orgulho próprio, ai, coitado de mim. Mas Elias conseguiu sentir as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele disse, coitado de mim porque quiseram matar, é por isso que eu estou aqui. Eu só estou aqui porque me impediram e eu estou aqui porque eu sou especial.
Eu estou aqui porque eu não me dobrei. Eu sou santo, eu sou um daqueles profetas que não se corrompe. Então ele se sentiu vítima e se sentiu soberbo ao mesmo tempo. E ele respondeu isso 2 vezes, exatamente da mesma forma para Deus. Ele não sentia, ele não achava que ele estava errando, porque ele estava no lugar espiritual. E é aqui que eu queria despertar vocês, e Deus despertou o meu coração. Porque mesmo sendo pastor já há 23 anos, por vezes, ao andarmos nos caminhos do Senhor, nós nos achamos especiais. Deus me levou ali para a França, porque Ele queria tratar coisas comigo. Aqui, eu era o genro do pastor Machado, do pastor presidente. Eu subia no púlpito ali nos congressos da missão, todo mundo sabia, o pastor não vai falar alguma coisa louca, né? E todo mundo dava risada. Eu gostava de ser diferente, de ser o único português, de poder falar o que eu quisesse e todo mundo tinha que me engolir, né? Tadinho do pastor Akira. É uma bênção, tá? Ele tolera muita coisa, mas não abuse, tá? E a verdade é que às vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto para nos levar para um lugar novo, porque Ele quer tratar conosco. E é ali que Ele pode revelar o que está no nosso coração. E Deus começou a mostrar como estava o meu coração e as áreas que Ele precisava tratar em mim. Que eu tinha me protegido nas minhas circunstâncias. Eu estava no conforto, estava pastoreando uma igreja, tinha um número considerável de pessoas, eu estava confortável financeiramente, eu estava confortável com um bom apartamento, tinha a minha moto, tinha tudo. Eu acostumei-me em viver aqui no Japão, eu imaginava a minha vida assim, dessa forma confortável, e Deus disse, eu quero um desafio novo. E me levou para lá e tive que aprender uma nova língua, aprender o francês com Yanice, e tem sido um desafio. Lá você precisa de um documento, aqui você resolve em 10 minutos na prefeitura, lá demora 1 mês. Né? Lá você pede por favor para te atenderem. É diferente na França, o Yannis sabe disso, né? O sistema é totalmente diferente. Aliás, depois de morar no Japão, irmãos, sinceramente, é muito difícil morar em qualquer outro lugar. Para quem já voltou ao Brasil e foi no mercado ou numa loja, sabe como é que é o tratamento? Eles nem olham na sua cara, né? Eles nem tentam traduzir o mata-se shimashita em português, né? Eles não falam, não dizem, desculpe por fazer você esperar. Eles dizem, não, espera, eu estou terminando uma mensagem aqui para o meu amigo. Então Deus leva-nos para tratar conosco. E Deus fez isso em mim. Ele queria revelar o que estava no meu coração. E Deus queria revelar a Elias, independente de ele ter sido instrumento nas mãos de Deus, que há momentos que nós deixamos o nosso coração se abrir para o inimigo nos tirar daquilo que Deus tem para nós. E ele estava escondido, ele não estava fazendo o que Deus tinha chamado para fazer. Ele já tinha, como lemos aqui no versículo, ele já tinha deixado para trás um dos seus discípulos. Alguém que se espelhava nele, que olhava para Elias como um exemplo. Ele disse, olha, fica aqui que eu vou me esconder. Porque toda vez que nós escondemos-nos ministerialmente, podemos até estar dentro da igreja, mas deixamos de ser influência. Sabe, muitas vezes o diabo, ele não precisa tirar você da igreja. Se ele vê que você vai insistir em servir a Deus, ele vai mudar a estratégia dele. Ele vai dizer assim, ok, você vai passar a vida toda na igreja. Talvez até você vai ser salvo. Mas eu vou arrancar a tua influência. Eu vou arrancar o teu dobro. A unção dobrada que você ia dar para alguém, você não vai dar. Eu vou mexer com a tua influência. Você vai ficar na igreja, você vai achar que está tudo bem. Você vai achar que aquela mágoa que te fez esconder, que te fez parar de servir com a alegria que você servia no passado, você vai achar que aquilo é normal. Você nem vai se sentir condenado, você vai ouvir pregações e vai achar que não é com você, porque você dá o dízimo, você vem à igreja, você não falta, você é correto, não fala palavrão, não falta no trabalho, trabalha com eficácia, e você vai achar que você é especial. E nem nos sentimos condenados. E às vezes Deus vai dizer assim numa pregação, olha, vem para fora, o que você está fazendo aí? Por que você não serve com a mesma alegria? Onde é que está aquela unção do início? Onde é que estão os profetas sendo mortos de Baal? Onde é que está aquele fogo que você tinha antes? E você vai dizer, Deus, o Senhor sabe, não é que eu não queria mais te servir, mas Deus, não me deram mais condições. Senhor, foram injustos comigo. Deus, quiseram matar o meu ministério. Eu só estou aqui para pelo menos eu ser salvo, Deus. Senhor, e eu sou o único que tem esta visão. Ninguém mais pensa como eu. O Senhor sabe que eu sou um homem ou sou uma mulher de oração. Eu tenho jejuado, eu busco a tua presença, mas ninguém pensa como eu. E é por isso que eu me escondi. E a pessoa nem se sente mal por isso.
Ela nem sequer sente que tem que ir à frente e se arrepender e chorar. Mas sabe uma coisa? O diabo, ele não precisa matar a tua fé. Ele precisa matar a tua influência. Ele está matando o teu dobro. Você já deixou um discípulo para trás. E você vai deixar de ter um encontro. Um dos maiores encontros da Bíblia aconteceu logo depois que Elias ouviu a voz de Deus e saiu daquela caverna. Ele teve um encontro com Eliseu. E Eliseu um dia pediu a ele no final a porção dobrada do seu espírito. Ele teve o dobro do ministério de Elias. Se Elias tivesse ficado naquela caverna, ele nunca tinha encontrado com Eliseu. Ele nunca tinha multiplicado a sua vida. Alguns às vezes pensam, amém pastor, ok, entendi, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ser um crente bonzinho que serve, então tudo bem, não vou só vir à igreja e tentar sobreviver na minha fé. Eu vou abrir a minha boca, vou entregar folhetos, vou ser um líder de célula e eu vou pregar porque tadinho, aquele irmão está indo para o inferno, aquela pessoa, se não conhecer Jesus, talvez só vai ouvir a pregação só por mim. Eu sou o único crente que trabalha lá naquela fábrica, então eu vou fazer a minha parte, a minha boa ação, e eu vou pregar para ele ir para o céu. Eu vou pregar porque o casamento está acabado. E eu vou pregar porque eu creio num Deus de restauração. E Deus vai restaurar aquele casamento. Então eu vou ajudar aquela pessoa. Ele está com uma enfermidade. Eu vou lá no hospital e eu vou orar. E Deus vai me usar para curar. Irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas salvar alguém. É muito mais do que apenas restaurar um casamento ou curar uma enfermidade. Deus quer que a tua influência cause que outras pessoas possam ser o dobro do que você foi. E é isso que o diabo quer matar. Foi isso que o diabo quis matar em Elias. Por isso que ele, sendo um homem poderoso, ele estava escondido num lugar muito espiritual. E ele não se sentia condenado. Ele se sentia vítima e ele se sentia especial. Mas Deus o tirou daquela caverna. E ele teve um encontro com Eliseu. E o ministério dele pôde prosperar. Sabe outra coisa que o Espírito Santo mostrou para mim? É que quando Deus se apresentou a Elias, ele apareceu naquela caverna e a Bíblia diz que Deus se apresentou e apareceu um vento muito forte que fendeu as montanhas, que rachou montanhas e rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um fogo e Deus não estava no fogo. Veio um terremoto, aliás, primeiro o terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois houve um fogo e Deus não estava no fogo, mas Ele estava numa voz mansa e suave. Era ali que Deus estava. Deus quer ser encontrado onde Ele está, não onde você quer que Ele esteja. Às vezes nós queremos criar um Deus, às vezes queremos pôr Deus numa caixinha, queremos que Deus fale ou faça as coisas do jeito que nós queremos. Mas sabe o que é que Deus disse para Moisés? O meu nome é Jeová. Eu sou o que sou. Um dia Jesus, ouvindo os fariseus fazendo uma pergunta, ele disse assim, os fariseus disseram, olha, mostra-nos um sinal. E ele respondeu, uma geração perversa e incrédula me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Vocês vão ter que me ver morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e isso tem que ser sinal suficiente para vocês. Quando Jesus fala para as 7 igrejas da Ásia, ele diz em todas as 7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em Romanos diz que estas coisas foram escondidas aos sábios e entendidos e foram reveladas aos pequeninos. Irmãos, não é todo mundo que vai entender, só aqueles que estão com os ouvidos abertos é que vão ouvir um Deus que fala de uma forma suave e mansa, porque ninguém gosta de um Deus fraquinho. Ninguém gosta de um Deus numa cruz. Ninguém gosta de um Deus morto. Aqueles discípulos estavam indo embora para Emaús, desanimados, porque aquele que ia livrá-los das mãos de Roma tinha morrido, a esperança deles tinha morrido. Os 5.000 que comeram do pão foram-se embora. Aqueles que receberam Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, pondo as palmas, as palmeiras, as folhas palmeiras no chão e a sua roupa, e dizendo, Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Eles estavam dizendo em seguida, crucificam, porque Ele não ia tirá-los das mãos de Roma. Eles estavam esperando um Jesus diferente. Até os discípulos, 12. A maioria, um negou Pedro, o outro traiu Judas, e os outros foram embora, apenas João. E é interessante, porque João? Porque ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele sentia a batida do coração de Jesus. Aqueles que estão próximos de Jesus sempre vão ter mais força. Sempre vão ter mais revelação. Eles foram-se embora, sabe por quê? Porque todos liam o Antigo Testamento. Todos liam o livro de Isaías.
E eles sabiam que ia vir o Messias, e eles queriam que Jesus era o Messias, mas eles só gostavam daquela parte que falava que o Messias vai vir com autoridade e poder e vai nos livrar da mão do nosso opressor. Ninguém queria ler o capítulo 53. Um Messias que fala mansinho. Um Messias que fica de boca calada e que vai como uma ovelha para o matadouro. E que deixa que o matam. Um Messias que tem um rosto desfigurado, que ninguém tem prazer nele. Ninguém queria um Deus assim. Ninguém quer um Deus que fala manso e suave. Sabe como é que nós queremos Deus? Nós queremos um Deus forte. Nós queremos um Deus que traz vento forte, que mexe e arrebenta com tudo. Nós queremos um Deus de terremoto, que muda as circunstâncias. Nós queremos um Deus de fogo, muito fogo. E muita gente está saindo sim da caverna. Deus fala com ele e diz, você precisa mudar. Você precisa sair desse teu esconderijo. Você está na igreja, mas não está fazendo o que eu te falei para fazer. E muitos saem, mas saem para encontrar Deus onde Ele não está. Porque querem que Deus esteja onde Ele quer que esteja. E dizem, ok Deus, o Senhor quer que eu sirva, então Deus, me faz como você fez lá nos profetas de Baal. Me mostra de novo o fogo. Deus, um terremoto, uma oportunidade de emprego, aleluia, é Deus, é o fogo, é o terremoto, é a unção de Deus, é o vento de Deus, é uma oportunidade, então é Deus, e vai correndo. E Deus não estava naquela proposta de emprego, porque nós gostamos de fogo, nós gostamos de coisa forte, quando na verdade Deus está onde? Está lá, falando mansinho, suave, dizendo, olha, estou aqui para te abençoar. E sabes o que é que eu tenho para ti? Tenho o melhor. Mas o melhor neste momento é uma prisão. O melhor é uma cisterna. O melhor para você é os teus irmãos se traírem e serem injustos com você. Eu tenho o melhor para você. Você crê em mim? Eu vou te levar para um vale bem escuro. É o melhor. A Dalila está ali dizendo, vem deitar no meu colo. Eu vou te dar uma coisa prazerosa. O mundo está dizendo, vem aqui, vive na rotina, dando voltas. Mas eu tenho o melhor para você. Mas o que eu estou te dizendo não parece muito agradável. O que eu estou dizendo não é com um pregador falando de forma forte, não é um terremoto, não é um vento, não é um fogo. Uma voz suave, uma voz mansa. E muita gente não gosta de um Deus fraquinho. Mas Deus é o que Ele é. Ele não tem que provar nada para ninguém. Ou você o encontra onde Ele está, ou você vai procurar no lugar onde Ele não está, só porque você queria que Ele estivesse no fogo. Há muita gente indo atrás de fogos, mudando de igreja porque ali está mais forte, porque ali é vento, porque ali é assim assado, e Deus não está. Há muita gente que levanta os olhos e vê, opa, Sodoma e Gomorra, Campo Verde, ali é que vou alimentar minhas ovelhas. E o crente fica lá olhando e vê o deserto e diz, Senhor, foi isso que o Senhor me deu? É isso que eu aceito. E lá vai Ló, para Sodoma e Gomorra, agora é que eu vou prosperar. Mas quando muda a perspectiva e vê que aquela cidade vai ser destruída, já não é tão interessante estar ali. De repente o deserto se torna mais interessante. Irmãos, cuidem do vosso coração. Não se assuste com aquilo que o diabo pode fazer nas suas circunstâncias. Não se assuste com as prisões. Não se assuste com as dificuldades. Não se assuste quando você é perseguido. Não se assuste pelo desemprego. Não se assuste com as dificuldades que podem vir por um momento na sua vida. Se assuste com o que o diabo pode fazer dentro do teu coração para corromper a tua fé, para roubar a tua força, para tirar a tua visão, para ficar magoado quando alguém erra. Nós vamos errar uns com os outros. Eu quero que alguém me mostre quando Paulo escreve uma carta para dizer perdoa o incrédulo. Nunca. Jesus e Paulo e todos os discípulos estavam escrevendo para a igreja para dizer perdoai-vos uns aos outros. Não é coisa moderna não, irmãos, era daquele tempo, naquela época, havia disso. Havia pessoas dentro da igreja ensinando as profundezas do inferno. Vai ter hoje também. Gente ensinando heresia, tentando corromper pessoas dentro da igreja. Vai haver perversão dentro da igreja, porque nem todo mundo está dentro da igreja, realmente é de Deus. Porque pelo fruto vamos conhecer. Não adianta dizer eu sou um pé de maçã e dar laranja. Não é pé de maçã, é laranjeira, é pé de laranja. Nós temos que nos ligar em Deus, temos que nos sujeitar a Deus. E aí nós vamos poder resistir ao diabo. Não inverter as coisas. Se você passa a tua vida toda no colo de uma Dalila, no colo do medo, no colo dos projetos pessoais, no colo da família, pondo a família como prioridade e dizendo, eu até sirvo a Deus, mas só vou até onde não atrapalha o meu relacionamento. Não, Deus é que tem que ser o centro de tudo. Deus é que tem que ser o ponto a partir do qual nós fazemos todas as coisas. Eu abençoo o meu casamento, eu abençoo as minhas finanças, eu abençoo o meu trabalho a partir de Deus. Eu posso fazer isto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Eu farei qualquer coisa desde que não corrompa o meu relacionamento com Deus. Por tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu creio que Deus talvez está chamando pessoas para fora hoje. Talvez você diga, pastor, mas eu estou na igreja, isso não é para mim. Mas eu sirvo, eu ajudo, eu sou... Mas talvez há alguma área da sua vida que você deixou que uma mágoa, um medo entrasse ali. Talvez um sentimento que fez você parar. Você não serve com aquela mesma alegria. E você se escondeu num lugar bem espiritual. E talvez você nem se sente condenado, nem se sente culpado. E Deus te quer confrontar isso hoje. Ele está perguntando, para quem você está abrindo o seu coração? Para o medo? Para as mágoas? Ou é para mim? Eu tenho encontros marcados para você. Encontros com pessoas. Você é uma influência. Deus quer usar a tua influência para transformar vidas. O diabo quer matar o teu dobro. O diabo quer matar a tua unção dobrada na vida de outra pessoa. Não basta ficar salvo. Não basta dizer, eu não estou com vontade, mas este domingo eu vou de novo. Em nome de Jesus. Eu vou me levantar. É difícil. E chega na igreja como que rastejando, pegando aquele copo de água e dizendo, pastor, obrigado. Uau, este copo de água vai me ajudar a viver mais uma semana. Nós não fomos chamados para sobreviver na fé, irmãos. Nós fomos chamados para ir à fonte. Todos os dias. Para tirar as pedras daqueles poços que o diabo tem enchido de pedras. Pondo mentiras, pondo engano. E corrompendo a nossa comunhão, a fonte da vida. O nosso coração. Permita que Deus tire todas as pedras. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado. Fecha o teu coração para o diabo. Para o inimigo. Para este mundo. E abra o seu coração para Deus. Fecha os seus olhos.